Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje é uma frase que a princípio pode ser uma frase, como que eu posso sintetizar esse conceito em uma palavra? Arrogante, pode ser uma frase arrogante, mas ela é real, tá? Então nunca ajude um fudido sem saber por que ele está fudido. E eu aprendi isso aí ao longo dos anos. As pessoas mais de idade geralmente citam que a experiência de você vem através de tempo de vida. Então, quando você é mais novo, você é mais inocente quanto a esse quesito. Mas, vamos lá. Eu já tive várias histórias de pessoas que estavam fodidas falando português correto e eu fui lá e ajudei de certa forma e essas pessoas me responderam com ingratidão ou até me fodendo, tá? Por quê? Vou explicar isso aí pra você. Muitas das vezes você vai ver, vamos citar um exemplo prático, um cara que ele é morador de rua. Só que ele se vitimiza, ele fala que a família dele é um problema, ele fala que todo mundo tem a culpa por ele estar na rua, só que você não sabe o passado desse cara. Às vezes é um cara que batia na mãe, que nem a própria mãe suporta. Às vezes é um cara usuário de drogas que rouba a própria família. É um cara desonesto, é um cara que pratica atos ilícitos, vende droga, fode com outras pessoas, rouba outras pessoas. E essa mesma pessoa ela vem e pede ajuda pra você falando que está fodida. Ou também um pai de família, um cara. Eu tinha um cara na família que ele não gostava de trabalhar, então a família dele vivia fodida, porque a pior coisa que você pode ter na vida é uma mãe puta e um pai vagabundo. São as duas piores coisas eu acho que você pode ter na vida. Então esse cara não trabalhava e vivia pedindo dinheiro pros familiares. Mas por que ele estava fudido? Por culpa dele. Aí essas pessoas geralmente é uma coisa muito comum. Elas vão culpar o presidente, elas vão culpar os familiares delas, elas vão culpar os pais delas, mas nunca a culpa é delas próprias. Então, quando elas, se algum dia chegar esse momento, elas pararem de delegar essa culpa e falar, opa, o culpado de eu estar nessa situação é minha. A culpa sou eu. O culpado sou eu. Então, elas mudam o game delas, param de se vitimizar e param de ser fodidas. Vamos lá, por exemplo, prático. Uma vez eu tive um sócio que ele chegou numa empresa que eu tinha e ele chegou se me vitimizando, falando que a mulher largou dele depois que ele parou de ganhar dinheiro, falando que a família dele não contribuía, criticando todos os familiares. E eu, por ser um cara muito mais novo, isso não tem tanto tempo, tem mais ou menos 5 6 anos. Mas com esses 5 6 anos, aí esses últimos 5 6 anos eu aprendi muita coisa, eu acreditei nesse cara. E então, aos poucos eu fui descobrindo por que a mulher largou dele, por que a mãe não confiava mais nele. Primeiro, o cara tinha pego o cartão de crédito da mãe, gastado o cartão inteiro da mãe dele. Parece que ela me contou que foi 30 mil reais em dívidas e não pagou a própria mãe. E daí a mãe dele mandava mensagem para ele e ele não respondia. E a mãe dele era uma empregada doméstica, tá? Era uma pessoa que trabalhava para sobreviver. Ela não tinha reserva, ela não tinha dinheiro guardado, ela não ostentava. Ela era uma pessoa como 90% dos brasileiros que trabalha para sobreviver. Trabalha de diária, limpando a casa das pessoas. E esse cara não teve empatia nem com a própria mãe. Se eu tivesse analisado esses fatos anteriormente de ter ajudado esse cara, ou seja, se o cara fez isso com a própria mãe, o que ele pode fazer com um conhecido, com um amigo? Esse mesmo cara que falava da mulher, que a mulher largou dele depois que ele parou de ter dinheiro, ele era um cara muito agressivo. Então, eu tendo uma convivência com eles, tá? Mesmo que a mulher largou dele, ela não saiu do mesmo ambiente, da mesma casa, porque não tinha condição financeira e foi para outro local. Eu convivi ali porque a nossa empresa era junto. A gente alugou um barracão, a empresa era no mesmo lugar que essas duas pessoas viviam. Eles dormiam lá e a empresa era aos fundos. O relacionamento era muito conturbado. Esse cara ele procurava, ele discutia a todo momento e ele surtava. Uma vez eu lembro que ele deu um murro assim em um
em uma janela de vidro e cortou o pulso, sabe? E eu não me atentei a esses fatores, eu não me atentei, eu não me liguei, eu não raciocinei, pô, se esse cara tá fazendo isso aí com a mulher que ele tem filho, se esse cara tá fazendo isso com a própria mãe, o que ele pode fazer comigo? E não deu outra. O cara fudeu comigo. Eu até contei em outro vídeo, pegou a empresa, virou meu concorrente, deixou eu a Deus dará. E se ele só deixasse eu a Deus dará, tava bom. Mas ele ainda virou meu concorrente e me fodeu. Se ele falasse assim, ó, não, eu não quero trabalhar mais com esse cara, ele me ajudou, então eu tenho gratidão, mas eu só não quero trabalhar com ele. Ele não só fez isso, ele parou de me ajudar e ainda me prejudicou. Então, se você vê uma pessoa chegando na tua empresa ou te pedindo dinheiro emprestado, colocando a culpa no governo, colocando a culpa nos pais, colocando a culpa no cônjuge, cara, procure saber por que essa pessoa está fodida. Porque talvez ela está fodida agora por ter fodido com outras pessoas, tá? Hoje eu sempre fui um cara empático, eu tive sentimento pelas pessoas, eu ajudei o meu próximo sem ficar divulgando nem nada, mas eu vejo um morador de rua e eu procuro analisar por que esse cara tá morando na rua. Aí, com pouco tempo convivendo com esse cara, seja analisando ele 1 hora, 2 horas, tá? Talvez um morador de rua que mora perto ali do escritório, talvez um morador de rua que mora aqui perto de casa. Eu vejo esse cara que é um cara conturbado, ao mesmo tempo que ele tá pedindo dinheiro, daqui a pouco eu vejo ele brigando com outro morador de rua, ameaçando esse cara, roubando as pessoas, sendo um receptador de mercadorias roubadas. Então por que esse cara está em situação de rua? Porque ele mesmo se colocou em situação de rua. O meu escritório é na região central aqui da cidade, então tem muitos moradores de rua e eu gosto muito de comportamento humano e eu analiso esses caras. Uma vez teve um cara que tava eu, minha mãe e minhas irmãs no carro e ele chegou no semáforo e falou assim: cara, eu tô com muita fome, você não pode me dar uma comida, eu como na tua frente. A gente realmente ficou com muita dó dele. E depois de alguns meses eu passei por esse mesmo cara na rua, tá? Era um sinal ali perto do escritório. E eu passei por esse mesmo cara na rua. E eu vi ele vendendo um celular que era roubado. Eu passei assim, ó. Passei escutando a conversa. Ele falou: não, esse aqui eu roubei agora há pouco e tal. Então, meu irmão, eu não tenho um mínimo de sentimento por essas pessoas. Eu quero mais é que elas se fodam. Eu quero mais é que elas continuem fodidas. Porque elas fuderam com outra pessoa. O cara, esse mesmo cara que tava com fome e a gente deu comida, ele não pensou que o celular que ele roubou talvez seja de um pai de família que utiliza aquele celular para trabalhar, para fazer vendas. Que esse pai de família parcelou no carnê lá nas lojas Avan, na Magazine Luiza, esse celular em 12 vezes, ainda está pagando esse celular, tá? Ele não pensou, ele não tá nem aí para as pessoas. Então não tem um porquê eu estar aí com ele. Eu, depois de ver isso, ele pode me implorar de joelho pedindo comida e eu não vou dar pra esse cara. Por quê? Eu não vou ajudar um fudido que fudeu com outras pessoas. Se fosse um cara que estava se esforçando, se fosse uma mãe de família, às vezes eu vejo, principalmente quando eu fui na Argentina, anteriormente a esse governo, eu via pais de família, cara, na rua com as crianças e a gente via nas vestimentas dessas pessoas, no comportamento dessas pessoas, que elas realmente estavam fodidas por ocasiões de que elas nem têm culpa. Ocasiões de governo, corrupção, falta de emprego. Então, elas estavam ali em situação de rua, em uma situação muito precária, mas não era culpa delas. Às vezes é um cara que se esforça, um cara que trabalha, mas infelizmente ele não tinha nem condição de pagar uma moradia para a família dele, correto? Então, essa é a dica que eu gostaria de ter tido há muitos anos atrás. Um fudido chegou pra você pedindo dinheiro, pedindo emprego, pedindo algum tipo de ajuda. Procure saber, antes de ajudá-lo, por que ele está naquela situação. Por que ele chegou a esse momento tão precário? Porque se ele chegou por fatores externos, ele é um cara que sempre trabalhou, a empresa dele quebrou, e o cara, tipo, tinha empresa de, vamos colocar, de fornecimento para lojas americanas. Americanas entrou em recuperação judicial e não pagou ele. Pô, é um fator que não é culpa do cara. Mas o cara chegou pedindo dinheiro por quê? Porque o dinheiro do salário dele, ele gastava todo em cachaça em bar e aí ficou faltando dinheiro do aluguel. Cara, você vai ajudar uma pessoa dessa? Pense muito antes de ajudar uma pessoa dessa, porque além de pegar o teu dinheiro, ela não vai responder suas mensagens, ela não vai atender suas ligações e quando ela precisar passar em um local que seja na frente da tua casa, na tua empresa,
ela vai desviar para não dar de cara com você e não te pagar, tá? Eu já passei por isso, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Ou um prestador de serviço, um pedreiro, um cara, um familiar teu que é pintor, você paga o serviço para ele adiantado, porque ele precisa pagar as contas dele, e ele não presta o serviço para você. Quantas e quantas vezes eu já passei por isso? Então, frase do dia, frase do vídeo é: nunca ajude um fudido sem saber por que ele ficou fudido. Ele pode ter ficado fudido porque ele fudeu com outras pessoas. Certo, rapaziada? Pega essa dica que vai ser muito útil na sua vida. Se eu tivesse recebido essa dica aí alguns anos atrás, eu tinha deixado de me lascar por muitas vezes. Valeu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo, assim como esse, você aí ser notificado. Então vou ficando por aqui, galera, e até o próximo vídeo.